Atos, poder para testemunhar. Nós estamos nessa série e hoje nós vamos falar sobre os discípulos, a dinâmica do discipulado. Gostaria de orar com a igreja para que Deus fale de uma maneira bem sucinta ao seu coração e nós saímos daqui edificados em nome de Jesus. Pai Santo, é a Tua palavra. Usa, Senhor, a vida desse Teu servo e faz com que a Tua igreja seja edificada no Teu poder, na Tua graça. Que o Teu Espírito ministre aos nossos corações a Tua santa palavra e nós saiamos daqui, ó Deus, cheios dessa palavra, cheios de vida. Que o Senhor direcione as nossas vidas enquanto eu estiver falando. Vai aplicando essa palavra ao coração da Tua igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Gente, eu não estou gripado, eu só tenho alergia constante. Fica tranquilo. O cara que tem alergia hoje não pode nem sair na rua que fala, está com corona. Eu estou com coroa, não corona não. Vamos ler esse texto? Atos 15, verso 1 e 2. Nós estamos meditando entre esses capítulos, do 15 ao 20. E nós vamos aqui trazer um raciocínio sobre essa dinâmica do discipulado, para que no nome de Jesus o Senhor capture a tua vida e você se alinhe a isso. Porque vai fazer bem para a tua vida e bem para os seus filhos, não só biológicos, mas também os seus filhos espirituais. Amém, irmãos? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. O que Paulo gerou nele? Ele ficou irado e isso gerou o quê? Uma grande contenda e discussão. Isso demonstra o zelo do apóstolo Paulo e de Barnabé para com a igreja, para com os discípulos dele, para com aqueles que Deus havia confiado nas mãos e na direção do seu ministério. Ele tinha um ministério junto aos gentios e havia judeus dizendo a eles: a graça e o sangue de Jesus não são suficientes para as suas vidas, vocês precisam passar pela circuncisão. Estavam colocando ali uma pontinha da lei dentro do plano da salvação. E Paulo e Barnabé ficam irados com eles, tem uma grande contenda e a igreja os envia para Jerusalém para tratar essa questão com os presbíteros e com os apóstolos. Esse texto é muito importante porque esse capítulo vai demonstrar para mim e para você o zelo que Deus deseja encontrar no nosso coração a respeito dos nossos discípulos. Quem Deus confia nas nossas mãos, como deve ser visto por nós. Assim como você zela pela vida do seu filho biológico, você também deve zelar pela vida dos seus filhos espirituais, daqueles que Deus faz se aproximar de você para que você cuide deles, para que você seja uma referência a eles. Amém, irmãos? E é muito importante aqui, me ocorre falar com você, de que essa caminhada, ela não é uma caminhada que absorve a vida da pessoa a ponto de anulá-la, a ponto de incapacitá-la dela não saber fazer nada sem ser através da direção que você dá. Todo pai, toda mãe cria seus filhos para a autonomia. Cria seus filhos para eles saírem de casa, baterem asa, vamos dizer assim, formar as suas próprias famílias e terem as suas vidas de uma maneira funcional, desenvolver a sua vida de modo funcional. Não é verdade, irmãos? Quando nós vamos casar os nossos filhos biológicos, qual o sentimento que vem no seu coração, pai e mamãe? Quem já casou seus filhos? É uma alegria, né? Não é alegria? É alegria. Minhas meninas casaram mais tarde, né? Então a Tina falava: porque você tem essa cara feia de bravo, ninguém chega, né? Mas quando foi casado, deu aquele aperto no coração, porque você está me enviando, você sabe que é bênção, mas há um corte acontecendo ali, né? Está se cortando o cordão umbilical. Você está projetando a pessoa para a vida dela. Assim também deve acontecer no reino espiritual. Vocês não podem depender do conhecimento desse pastor, do conhecimento de quem quer que seja e da experiência deste para com Deus. Amém, irmãos? Tem que usar os dons que os seus irmãos têm em favor de vocês, mas nunca se esconder atrás dos seus líderes. Porque vocês precisam desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus Cristo de Nazaré, de intimidade com Deus. Acontece que a igreja ela aprendeu a delegar
o privilégio de servir o Senhor, de ser usado por Senhor na vida dos seus líderes. Então vamos para a igreja, traz um convidado, eu quero te apresentar meu pastor. Aí apresenta o pastor e o cara olha e fala assim, ô pastor, vamos um dia lá em casa. Ele está com alguns problemas, pastor, precisa resolver os problemas dele. Para com isso, ele não é seu amigo? Não foi você que buscou ele? Não é você filho de Deus igual eu sou? Não somos nós todos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém, irmãos? Então é fundamental nós termos esse zelo, de olharmos para os nossos irmãos com aqueles olhos assim, ele vai crescer e desejar isso, amém? Desejar isso. Na época de Moisés, ele saiu, estava lá no tabernáculo, falando com Deus, orando, e escorreram lá, Moisés falou, tem gente profetizando lá no arraial. Qual foi a resposta de Moisés, aquele que trouxe essa informação? Não proíba. Que Deus levante mais profeta assim. Amém? Esse deve ser o desejo do coração de um pai para com seu filho e assim de você, irmão, para com seus discípulos. Nós desejamos vê-los crescer. Se não for assim, está errado. Paulo tem esse sentimento e Barnabé também. Quando ele vê uma mentira sendo semeada nessa comunhão dele para com os seus filhos, ele fica extremamente irritado e ele parte para o confronto e há uma contenda grande ali. E os irmãos então o enviam para Jerusalém. Nós vamos pensar um pouco sobre esse gráfico aqui, que o Kate Phillips escreve no seu livro A Formação de um Discípulo. Ele coloca potencial para reproduzir. Eu creio que todos nós temos potencial para reproduzir a nossa vida, a vida que Deus tem dado em nós, na vida dos nossos filhos, sejam eles biológicos ou espirituais. Amém, irmão? Todos têm. Ninguém pode dizer que Deus não te capacitou para você reproduzir a vida de Deus, que Deus te colocou na sua vida, na vida de outro. Todos nós temos isso. Nós transmitimos vida de Deus para as pessoas, transmitimos através da nossa virtude, no sentido de santidade, transmitimos através da oração, transmitimos através da transformação efetiva que só o Espírito Santo faz em nós. E as pessoas observam isso e são alimentadas por isso. Louvado seja Deus. Há uma dinâmica para que isso aconteça, e todos nós, eu acredito, temos capacidade de reproduzir isso. Só que, a maioria das vezes, os irmãos e as irmãs acabam se restringindo desse privilégio de serem usados porque acham que não são capazes. Gostaria de ler essa frase antes de entrarmos no desenvolvimento da proposta hoje. O discípulo, através da sua disposição, submissão, fidelidade e visão, indicam a prontidão de fazer-se discípulo. Prestou atenção nessa leitura? Olha, a disposição dele em submeter-se, ser submisso, em ser fiel àquilo que ele recebe do seu pai e da sua mãe, aquilo que ele recebe do seu líder, tá certo? A visão que ele nutre em função daquilo que recebeu, indica a prontidão dele ser obediente. Dura coisa é quando você fala para o filho, filho, vai lá e faz isso, e ele não faz. O Senhor conta uma parábola de 2 filhos e o pai fala para ele, filho, vai na vinha trabalhar. E o filho fala assim, eu vou, mas não foi. O outro, ele falou, filho, vai na vinha trabalhar. Ele falou, eu não vou, mas foi. Ele pergunta então, quem fez a vontade do pai? Quem fez? O segundo, não vou, mas foi. Não é verdade? Eu sempre olho para aquela parábola e gosto muito dela, porque eu penso que esse segundo olhava para aquele folgado do primeiro e falou, esse cara sempre fala que vai fazer, mas não faz. Sempre diz que está pronto para ir, mas não se toca. Então agora eu não vou. Mas ele não se aguenta, porque quem tem respeito e ama o pai, no meio do caminho fala, não posso fazer isso com meu pai. Ele volta e vai obedecer aquilo que o pai pediu. Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade do pai. Eu fico impressionado nos nossos dias, porque os pais estão perdendo essa capacidade, não de comando, eu não acredito nisso, mas dos filhos respeitarem os pais e obedecerem por respeito e por amor. É o não na boca deles, ou então a indiferença é implacável. É impressionante. Antigamente você obedecia porque a borracha cantava, a cinta vinha. Mas não é isso que eu acredito, gente. Eu creio em amor genuíno e respeito. Então, quando você está diante de um discípulo, seja ele seu filho natural, seja ele seu filho espiritual,
Você precisa discernir esse estado de espírito dele em visão de desenvolver aquilo que recebe da parte do seu líder. Quando você vê isso, teu coração pode ficar tranquilo, porque vai dar bons frutos, porque agrada a Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender algumas coisas, alguns detalhes importantes sobre isso. Para que a disposição dos seus discípulos em frutificar se transforme em capacidade de reproduzir. Seu ambiente espiritual tem que incluir diversos elementos. Todos nós gostamos de crescer, né? Colher fruto do nosso trabalho. É verdade ou não é? Mas nós reproduzimos isso na vida de outros. É fácil desenvolver um cooperador, você que é empresário, que consiga alinhar-se à sua necessidade e à sua perspectiva do teu empreendimento. Levanta a mão, empresário, se você encontrou alguém assim na tua empresa que você fala, olhar para ele está olhando para mim. Não tem ninguém aqui? Não existe? Eu ouvi isso aí? Ah, sua esposa, né? Você não vale, meu filho. Trata-se de um desafio sem precedente. Sem precedente. E Jesus nos mostrou que isso é uma construção de vida, de uma vida. Quando ele separa os 12, ele investe a vida dele nos 12. Alguns pastores contam isso assim, para exemplificar de que quando ele chegou nos céus, depois de ser assunto aos céus, elevado aos céus, os anjos perguntaram, e aí, o que o senhor fez com a obra? Ele falou, confiei naqueles 12. Ele falou, então, a gente observou. Mas vai dar certo? Aqueles 12, né? Que era 11 na oportunidade, daí a pouco vem agregado Paulo. Ele falou assim, se eles falharem, eu falhei. Mas é um investimento de uma vida, não parou ali. Ele envia o Espírito Santo e diariamente o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, fazendo-nos lembrar de tudo que o Senhor Jesus tem nos ensinado, de tudo que o Senhor quer nos revelar, o Espírito Santo está ali. Diariamente. Amados, desde o momento que você é despertado até o momento que você vai para a cama e durante o teu sono o Espírito Santo não cessa de te ministrar na sua vida, transformando você à semelhança do Mestre. Essa é a obra de Deus. E é uma obra que vai levar a vida toda. Então, se você quiser gerar um bom discípulo na vida dos seus filhos e na vida daqueles que andam contigo, que Deus confiar nas suas mãos, saiba que isso é o projeto de uma vida. Isso não é um projeto que você passa, esquece o nome da pessoa e até logo. Não é não. É algo que você hospeda para ti e fala assim, no nome de Jesus, vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos caminhar aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é submissão. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntamente com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Quem designou? A igreja da Galácia. O problema estava na Galácia, capítulos 4 e 5 de Gálatas você vai identificar. Ali eles estavam tendo um grande problema sobre a circuncisão. A igreja se reuniu e falou para eles assim, vocês vão voltar junto com alguns irmãos e vão para Jerusalém resolver esse negócio. Porque estava ocasionando um celeuma na igreja. Então, Paulo e Barnabé são submissos à igreja que eles plantaram. Que coisa impressionante. Eu gosto desse texto, eu gosto do livro de Atos, eu gosto de ver a submissão do apóstolo Paulo, muito mais capaz do que os gentios que havia se convertido há pouco, mas submisso à direção daqueles que são chamados igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos em Cristo. Ele não se vê superior, ele se vê submisso à igreja. Um pastor, para ser um pastor genuinamente de uma igreja, ele precisa estar submisso a essa igreja. Ele não é dono do seu ministério e da sua vida. Ele não tem liberdade para fazer o que ele quer. Ele precisa fazer a opção de fazer aquilo que edifica a família, aquilo que é bom para o povo, aquilo que agrada ao Senhor em relação aos filhos de Deus. Porque nós temos discípulos, mas Deus é que é pai desses discípulos. Amém? Pai do pastor e pai de toda a igreja. E Paulo tem esse perfil, ele tem esse discernimento, e Barnabé também. São submissos à igreja. Acatam o direcionamento do povo. Irmãos, não é uma democracia, de hipótese nenhuma, é uma teocracia. É todos andando sob
submissão à palavra e à vontade de Deus. E a palavra nos indica isso. Nós somos meramente cooperadores do reino de Deus. Nós somos aqueles que investimos os dons que Deus nos dá em favor do nosso próximo. Todos nós somos sacerdotes santos, sacerdócio santo, e precisamos, em nome de Jesus, investir a nossa vida em favor das outras pessoas. Não podemos nos omitir a isso. Aleluia, irmão. E é fazendo isso que Deus vai operando na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. O item B mostra que a submissão ela é saudável. Primeiro, ela vai combater esse negócio de isolamento. A Bíblia fala que quem se isola busca os seus próprios interesses. Eu fico muito preocupado porque isso acontece com qualquer pessoa com inclinação para o individualismo, por inclinação para personificar aquilo que faz. Ou seja, demarcar que isso está dando certo porque eu estou fazendo. Amados, só dá certo porque Jesus é conosco. Só dá certo porque o Espírito Santo é a favor de nós. Não é porque esse é mais especial do que aquele. Nós não podemos comparar o nosso trabalho, o efeito desse trabalho no Senhor com outras pessoas. Então, se eu for comparar o ministério que Deus me deu para desenvolver, para edificar a vida da igreja, e olhar para o Carlito Paz, por exemplo, se eu comparar-me com ele, eu vou ficar frustrado. Aquele cara tem uma unção e um perfil diferente. Deus usa ele diferente de mim. Ponto. Acabou. E a gente tem que ficar em paz em relação a isso. Cada qual é usado dentro da sua característica, dentro dos seus próprios chamados. E a gente precisa perceber isso. Amém, irmão? Senão começa a gerar tensão na nossa própria vida. Por que Deus faz ali e não faz aqui? Por que há um mover diferente lá e um mover que não acontece aqui? Porque eu desejaria que isso acontecesse, julgando que isso seria bom. Há perfis de pais diferentes uns dos outros. Quando vêm os meus filhos, os 3 filhos que Deus nos deu enquanto herança, eles são diferentes dos vossos. Eu criei os meus filhos com certeza diferente de vocês. Porque eles têm identidade diferente, percepção diferente de mundo. E Deus deu eu e a Tina como pais a eles sob medida. E eu preciso crer nisso em nome de Jesus. Caso contrário, eu permito que Satanás instale na cabeça dos meus filhos uma dúvida. Será que esse pai é adequado, essa mãe é adequada, essa família é adequada? Foi 100% adequado, não importa a crise que você passou, você tem que se levantar em meio a essa família e falar: Deus vai me aperfeiçoar em nome de Jesus Cristo, enquanto filho, enquanto discípulo, enquanto família. Amém, irmãos? Nós não podemos pegar a história e questionar nossas origens, questionar o perfil aonde nós somos gerados. Nós temos que aproveitar aquilo e aquilo que não for bom, jogamos fora, deixamos para trás, e aquilo que nós entendemos que edifica, retemos. Amém? E aperfeiçoamos. Eu oro sempre para meus filhos para eles serem melhor do que eu e a minha esposa em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero que eles sejam melhor sucedidos e eficazes em tudo que eles fizerem para a glória de Deus. E nós precisamos ser capturados por esse tipo de entendimento e postura, porque os nossos filhos discernem isso. Eles sabem se você está agarrado nas coisas em detrimento deles, ou se você faz e labora os processos em favor deles. Dá para entender o que eu estou falando? Em nome de Jesus. A gente vai passar. Jeremias 29:11 diz assim: eu sei o plano que eu tenho para vocês. Não é plano de fazer mal para vocês, mas é plano de fazer o bem, de fazê-los prosperar. Não tenha medo de submeter a voz de Deus na vida dos seus pais, na vida dos seus líderes. Pastores, líderes, não tenha medo de submeter a igreja. Isso é bênção para a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Atos 20, verso 27 e 30. Diz lá: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão
no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Ou seja, Satanás tem um alvo, é causar confusão no meio da igreja. E nós precisamos estar alerta em relação a isso. Amém? Quem não tem o seu filho e sua filha, quando vão para a escola, logo em tenra idade, você manda lá para a escola, quais as orientações que vocês dão para ela, mamãe? Que é mais a mãe que faz isso. O que a mãe faz para os seus filhinhos, menorzinho? Quais as orientações você passa para o seu pequenininho que vai para a escola? Toma cuidado, fala tudo para a mamãe, cuidado com o estranho, não deixa pôr a mão. Hoje está assim, não é verdade? A gente vai orientando e vai preparando os nossos filhos. Quando chega, a gente olha, está tudo certo, tenta examinar, olhar o comportamento. Gente, isso não isenta eu e você, porque o seu discípulo é adulto, você achar que está tudo certo com ele. Ele quer que você tenha a mesma preocupação, o mesmo carinho, a mesma atenção. Por que age assim? Por que está agindo assado? Por que deu esse tipo de comportamento? O que foi que machucou? De forma com que a gente estabeleça uma conexão operante nesse processo. Quando Paulo fala isso aqui, ele está falando a nível de ensino. A palavra proclamar-lhes vem de anunciar, fazer conhecido, tornar conhecido aquele que não conhecia. O que? Toda a vontade. Palavra vontade aqui, todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus. Tenho conversado com um rapaz da igreja, e a palavra que ele tem dado a ele é: você precisa achar o propósito que Deus tem para a tua vida. Você tem condição de reproduzir as bênçãos que Deus te deu, e você, em nome de Jesus, vai conseguir reproduzir isso na vida dos seus filhos e da sua família. Amém, irmão? E nós temos certeza que o propósito de Deus é capaz de fazer isso. Ensino. Primeira coisa, ensine a Bíblia. Amados, Paulo viu Estevão sendo apedrejado, mas antes do apedrejamento ele viu Estevão falando e narrando sobre a história de Israel, sobre a história dos patriarcas, demonstrando àqueles que o inquiriam um conhecimento pontual da palavra de Deus. Paulo pega isso, amados, e ele mesmo vai reproduzir isso em Atos 13, do verso 13 ao 41. Da mesma maneira que ele viu Estevão fazer, ele também faz diante das autoridades da cidade em que ele estava levando a palavra do Senhor. Ele começa a narrar a história de Israel a partir de Abraão e vem mostrando como se desenvolveu essa história. Eu fico percebendo como Paulo era atencioso, como Paulo deixou de pregar usos e costumes de acordo com a lei para pregar a Bíblia, a palavra de Deus, o que Deus fez de fato na vida dos seus servos, como Deus cumpriu a promessa, como Deus é fiel em cumprir essa promessa, como Deus caracterizou essa promessa em Cristo Jesus. Ele é evangelho puro, não tem nada que vá macular essa mensagem. Estevão, idem, porque ele viu um homem que parecia com o rosto de anjo, anunciando essa palavra e dizendo: eu vejo os céus abertos. Quem prega a palavra de Deus consegue ver uma abertura no reino espiritual, onde Deus mostra o caminho que ele deve andar, amado, que é em direção a Deus. Tem segurança, não gera instabilidades, no sentido de saber o caminho que está andando. E nós precisamos ter isso no Senhor. Isso é espiritual, isso não é produzido por mim, por você. E eu sei o que eu estou falando para você, porque eu já andei desnorteado na minha vida. Não foi uma nem duas vezes. Casadinho de novo, perdi o trabalho, e para buscar trabalho fui parar na Praça da Sé, em São Paulo, lendo jornal, procurando emprego. Olhei aquele monte de gente passando, eu falei: meu Deus, estou perdido aqui. Uma semana, 2 semanas, eu falei: vou embora, vou sumir daqui. Graças a Deus, sumi de lá. Porque há momentos na nossa vida, mesmo sendo cristão, a gente fica à deriva, não vê nada. Sabe o que a gente tem que fazer? Vem para a igreja. Vai e cola no seu líder. Entra num tempo de oração e fala: Pai, clarifica a visão. Mostra o caminho em nome de Jesus. Amém? Deus mostra para todo mundo. Deus chamou a gente depois disso e começou a mostrar o caminho que Ele queria que nós andássemos. Precisamos pregar a palavra. Segunda parte no ensino, que é muito importante. Você tem que crer que Deus vai usar a palavra na vida do seu filho, mas você tem que viver a palavra. Ser o exemplo para a vida do seu filho.
Não é outro que vai ser exemplo para a vida dos seus discípulos, é você. O pastor, as pessoas mais experimentadas podem servir para te apoiar, para dar um norte, de repente, dentro de um problema. Eu discipulava uma família e eu não sabia o que fazer com essa família. A mulher, a esposa, havia cometido 11 tentativas de suicídio. Eu fui no bispo e falei: bispo, eu não sei o que fazer mais com essa mulher. Estou esgotado. Vou lá dar estudo, quando eu percebo, Dircina está lá na pia cortando pulso. Um absurdo. E aquilo me desgastou de um jeito. Ele sentou com ela, falou: traz ela aqui. Levei ela na casa do bispo, do Hinaldo. Ela sentou, ele olhou, trocou 3, 4 palavras com ela. Ela falou alguma coisa, ele falou: se você sonha. Ela ficou pálida. Ele falou: Laércio, conversa com ela a respeito dos sonhos, o problema está aí. Olha o discernimento que Deus dá aos nossos líderes. E estava mesmo. Ela recebia sempre na sua cama, durante as noites, um homem bonito, que sentava do lado dela e ficava acariciando ela no cabelo dela e falando para ela: você precisa partir dessa vida para ficar comigo. Ela estava apaixonada por aquela criatura. Quando ela me contou isso, eu orei: Senhor, mostra para ela quem é esse bonitão. Menino do céu, Deus abriu o olho dela. E ela viu o trem entrar pela porta. Ela expulsou aquele negócio, não quis mais saber disso, nunca mais tentou se suicidar. Porque ela percebeu que era um demônio que fazia isso. Vocês talvez causem estranheza de falar: pastor, isso existe? Existe. Trabalhamos com outro casal, que é muito importante contar essas experiências para que você seja avivado na fé e perceba que a nossa ação não consiste no mundo natural. Ela não fica aqui, ela transcende o mundo natural. O irmão trabalhava num trabalho aí que convivia com tentações, né, na área sexual. Trabalhava de salva-vida e tinha muita mulher bonita nesse negócio. E ele contava para a esposa o segredo, e eu fiquei sabendo aquilo. Eu falei: você não me fala mais nada para a esposa, você vai projetá-la numa cilada. E não é que ela começou a ter a mesma experiência que a outra discípula no passado? De alguém que ia lá e sugeria ficar com ela durante o seu sono, o seu descanso. E o marido começou a ter o desejo de matar a mulher. Andava com ela na rua, passava o caminhão, ele falava: ai, que vontade de empurrar. É mais ou menos isso. Irmãos, isso acontece com a vida das pessoas. E nós precisamos entender, em nome de Jesus, que precisamos ser exemplo de servos de casamento, de paz, de que Deus de fato liberta, sara, cura através do nosso relacionamento para a vida do nosso discípulo. Porque quando nós olhamos nos olhos dele, fala: para, porque isso é de Satanás, eu já vi esse filme antes. Isso não vai acontecer contigo. Ele acata. E Deus cura e liberta. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. Um outro aspecto da questão do ensino está na questão de corrigir as suas fraquezas. Paulo e Barnabé tiveram uma discussão imensa aqui. O que aconteceu? Paulo quis voltar para as regiões onde ele plantou a igreja e falou para Barnabé: vamos para uma segunda viagem missionária. E Barnabé fala: vamos levar João Marcos. Paulo fala: esse você não leva. Porque João Marcos havia, na primeira viagem, abandonado eles na Panfilha. Voltou para trás e foi para Jerusalém. Aquilo para Paulo era inadmissível. Como é que um homem sai comigo para a missão e no meio do caminho me deixa na mão? Mas para Barnabé, que tem um dom da exortação, que acolhe, falou: não, ele é novo. Vamos dar uma oportunidade para ele. Mas Paulo não. Paulo é colérico, é rigoroso, é criado num sistema de fariseu dos fariseus, é de regra. Paulo é um militar, é um cara que pega pesado, ele fala: comigo não vai. E os dois brigam. Sai Barnabé com João Marcos para Chipre, e sai Paulo e Silas, sua primeira viagem, que é Silas que vai resolver aquele problema da circuncisão lá em Jerusalém, vai para Galácia e acaba ficando com Paulo. Depois ele chega a Antioquia para sair para viajar, sai com ele para Síria e Cilícia. A ponto de 2 grandes amigos, 2 grandes homens de Deus entrar numa confusão em função de um confronto devido à atitude do neófito, que era João Marcos, um menino na fé. Paulo não teve equilíbrio por ser colérico, e o outro por dar mais valor ao dom da exortação, de acolhimento, do que propriamente a disciplina. Eles poderiam muito bem entrar num acordo.
E o que eu quero colocar aqui, amados, é que a gente tem que denunciar esse tipo de fraqueza. E quando nós deparamos com ela, nós temos que ter a capacidade de olharmos uns nos olhos dos outros e falar: pastor, está pegando pesado. Certa feita eu congregava aqui com um pastor e eu cometi algumas atitudes dentro da igreja. Naqueles dias eu andava muito irado em função das coisas que estavam acontecendo. E ele olhou para mim e falou: pastor, isso não é comportamento de um pastor. E me corrigiu. E eu falei para ele: eu te dou toda a razão e você não vai ver eu mais agir assim. Porque é feio. O homem, quando é conduzido pelas suas próprias emoções, não é fácil. Ele precisa aprender a ter domínio próprio. E nós precisamos aprender a confrontar. É fácil confrontar e apontar o defeito da vida dos seus irmãos? Mateus capítulo 18 vai dizer que se nós surpreendemos nosso irmão em pecado, devemos exortá-lo. Devemos apontar o caminho da bênção e não o caminho da maldição. Quando você vê o seu filho fazendo uma arte, a mãe ou o pai, o que faz? Passa a mão na cabeça? Fala: vai lá, filho, continua, a bola é tua. Deita e rola? Bagunça mesmo? Não. Nós precisamos nos responsabilizarmos mutuamente uns pelos outros, no sentido de sermos bênção um para o outro. E se eu vejo o meu irmão fazendo algo diferente, algo ruim, eu vou até ele. Mas você pode ter certeza que eu encontro ele no caminho, de qualquer maneira eu vou até ele. Se ele foge de mim, eu faço e provoco o encontro. Porque nós precisamos conversar a respeito. Não porque aquilo me ofende, não porque aquilo me choca, mas porque aquilo é danoso, é nocivo para a vida do meu irmão. E eu falo para ele. Aleluia, irmão. Nós precisamos aprender a confrontarmos as fraquezas uns dos outros. Ninguém é perfeito e todo mundo tem uma área de fragilidade. Todo mundo. Não tem aquele que pode falar assim: eu sou isento de ser repreendido, porque todos nós somos repreensíveis, porque temos áreas falhas na nossa vida e precisamos estar conscientes a respeito disso. Não estou estimulando você a sair dando dura nos outros, estou estimulando você a ter cuidado com o seu irmão. É totalmente diferente de ter uma igreja de profeta que aponta o dedo e sai falando para os outros: você está em pecado, você também, você também. E não dá. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que seja startado um estado de cuidado, de ser de cuidado do meu próximo. Segundo, fortaleça os seus pontos fortes. Presta atenção nessa palavra. Paulo, querendo levá-lo, no caso Timóteo, na viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Qual era o motivo da briga de Paulo e Barnabé lá na Galácia? Vamos lá. Eles queriam circuncidar os discípulos dele. E ele fala: não, isso não pode. E agora ele circuncida o discípulo dele. Tem uma incoerência aí ou não? O que vocês acham? Está esquisito, né? Mas Timóteo é criado na palavra. Menino nascido de novo. Sua avó Lloyd, sua mãe, ensinou muito bem. A mãe dele chamava Eunice, se eu não me engano. Lloyd é a avó. Tudo bem, não sei quem é a avó, quem é a mãe agora, mas tudo bem, vamos tocar o barco. Fizeram fazer confusão aqui, vamos embora. É um cara que conhece a palavra, mas se submete à orientação dele. Por quê? Eu tenho um rapaz novo andando no ministério com Paulo agora, e ele vai passar na região do conflito. Esse menino tem a mãe que é judia e o pai grego. Então ele olhou para ele e falou assim: eu não preciso de dois problemas. E você também não precisa passar por esse sufoco que é ser rejeitado pelos judeus que creem na circuncisão. Vamos te circuncidar. E o menino fala assim: estou dentro. Se o pastor falar assim, faz alguma coisa que de repente parece não estar na Bíblia, mas é algo que agrega valor. Vamos relevar isso, vamos tocar. Nem as coisas certas hoje a igreja não atina no sentido de se alinhar, que dirá coisas que de repente parecem erradas aos nossos olhos. Mas a submissão e o ensino, o respeito que Timóteo tem por Paulo faz com que ele se submeta, se circuncida, e ele vai então e desenvolve um ministério saudável na sua viagem. Ele não encontra a resistência dos judeus, porque eles veem ele como um cara que é também circunciso, é também um cara que se alinhou à lei. Então já não tinha motivo de barrá-lo. Então ele tem fluidez naquela missão. Se torna, com certeza,
O líder, o bispo da igreja de Éfeso, constitui presbíteros, um rapaz novo, cheio de capacidade, e Paulo facilitou isso através do seu discernimento. Nós precisamos aprender, irmãos, a discernir o momento adequado para cada coisa. Tudo tem um tempo adequado nessa vida. Tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher. É assim que fala Eclesiastes capítulo 3. E, amado, em nome de Jesus Cristo, nosso tempo não é lei e regra. Nosso tempo é de discernir as pessoas. Há pessoas na nossa família que eles não têm condição de acatar o direcionamento que você dá agora para ele. Mas daqui a pouco ele está mais maduro e ele aprende. Filho não é assim? Você fala para ele, ele vai lá e faz errado. Você fala uma terceira vez, ele faz errado. O que o pai e a mãe faz? Bate nele? Bate não, meu tio. Vai lá e ensina. Vem cá, vamos trabalhar junto. Não é? Não é assim, irmão? Vamos ver o que está acontecendo de erro aqui. Mas se o menino fala, não, então tá bom, faz do seu jeito e a gente vai adequando até... Às vezes nós somos surpreendidos. Eu sei porque eu aprendi isso. Filhos meus faziam melhor do que eu algumas coisas que eu pedia para eles fazerem. Melhor. Não acontece na sua casa? Acontece. É assim que os discípulos têm que fazer, têm que nos superar. E esse discípulo superou as expectativas de Paulo. Dependência de Deus. Passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo está viajando e ele vai tentar entrar na Ásia Menor. Ele vai tentar entrar na Frígia, na Galácia. O Espírito Santo o impede. Aí ele quer descer aqui para Bitínia, na Mícia. Ele vai na fronteira de Mícia e tenta entrar em Bitínia. O Espírito Santo o impede. Aí à noite ele tem uma visão. E um homem macedônio gritando, passa para Macedônia e ajuda-nos. Amados, presta atenção no que eu vou te falar. Aí o pastor vai lá e dá uma visão para a igreja e fala, é aqui, e a gente anda, e aquilo não dá certo. Passa mais algum tempo, ele fala, não, é ali, e a coisa não dá certo. O que a igreja faz em relação ao pastor? Sejam sinceros comigo. Sejam sinceros. O que vocês fazem em relação ao pastor? Ou esse cara está orando pouco, ou esse cara muda muito, não sabe para onde vai, está perdido. Eu só sei que eu vou procurar um outro pastor, porque esse aí não vai dar não. Errou 2 vezes. A gente não dá a terceira chance. Aí Paulo chega neles e fala assim, rapaz, tive uma visão. Um homem da Macedônia passou, vem para a Macedônia e ajuda. Como é que você acha que a equipe olhou para ele no primeiro momento? Será que ele viu mesmo o cara da Macedônia? Vem de Deus isso, São Paulo? Não. Mas eles olham e falam assim, louvado seja Deus, Deus deu a direção. Amém? Amados, tem tempos dentro da sua própria família que você não sabe muito bem o que fazer. Você não sabe muito bem para onde ir, como desenvolver a sua vida, a sua própria família, o seu próprio ministério, os seus próprios dons. É tempo de orar, porque Deus vai revelar. Amém? Deus vai mostrar. E não se preocupe se de repente não deu certo A, B ou C, as tentativas que você fez. Deus está mostrando o caminho e você vai ser direcionado, porque você precisa aprender a depender de Deus. Paulo aprendeu a depender, a equipe aprendeu a depender e nós precisamos aprender a depender de Deus. Vamos ficar de pé, queria encerrar essa palavra. Lembra que eu contei de Silas? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam adorando e cantando hinos a Deus, e outros presos o ouviam. Olha que coisa impressionante. Vou te contar o que está acontecendo aqui. Esses homens têm a capacidade de louvar depois de uma surra de chicote. Eles tinham apanhado. O que aconteceu? Eles vão pregar o evangelho numa cidade, e Paulo e Silas estão andando. Silas é aquele que estava na igreja de Jerusalém, ele era da igreja de Jerusalém, que faz parte da equipe para julgar a questão da circuncisão na Galácia. Sai Silas mais um outro discípulo e alguns outros que os apóstolos indicam para ir junto com Paulo e Barnabé. Por que eles indicaram outros para ir com Paulo e Barnabé? Porque Paulo e Barnabé já eram suspeitos de falar alguma coisa para a igreja lá. Porque eles já tinham definido que era contrário à circuncisão. Então os apóstolos enviam alguém de fora, alguém de Jerusalém, para dar credibilidade, para que eles ouvissem da boca deles. E havia no meio desses Silas,
que não, nós não queremos a circuncisão e isso não é bom fazer, de forma com que eles não tivessem dúvida de que aquilo era oriundo da parte da igreja de Jerusalém, da parte dos presbíteros daquela igreja e dos apóstolos. Amém, irmãos? Chegando lá, resolve tudo, os amigos dele vêm embora, mas Silas fala, eu vou ficar aqui. O Espírito Santo quer que eu fique aqui ajudando Paulo. E ele sai na segunda viagem missionária acompanhando Paulo, ô Johnny. Ele fala, vou acompanhar esse homem de Deus. Chega nessa cidade, Paulo está andando e tem uma mulher adivinha, e que anda atrás dele falando assim, esses homens são os homens de Deus, e fala tudo que Deus deseja para a vida de vocês, e ela vai falando, e Paulo colérico, vai se irritando com aquela mulher, vira para ela e fala, demônio, em nome de Jesus, sai dela. E o demônio sai da mulher, a mulher para de adivinhar. Os donos daquela mulher, que faturava muita grana com a adivinhação dela, vê que o lucro caiu, que não tinha mais lucro, foram lá, ciraram com Paulo, pegaram ele e Silas, e levaram as autoridades, e falaram, esses caras prejudicou muito a nossa cidade, está causando confusão, está falando mal de Roma, e vamos prender eles, e prende eles, mas antes as autoridades dão uma saraivada de chicotada nesses dois. E os dois estão na cadeia agora, sob corrente, todos chicoteados. E eu fico imaginando Silas olhando para Paulo. O que eu fui fazer de acompanhar esse camarada? E Paulo, à meia-noite, fala assim, vamos cantar um hino de louvor e adoração a Deus. Eu fico pensando se esse líder, o apóstolo Paulo, passaria no grifo da nossa igreja. Todo mundo com as costas, né, retalhadas. Vamos cantar um louvor, pastor, está de brincadeira. Estou longe da minha mulher presa, apanhei para caramba. Que ele... Mas eles encontram oportunidade, amados, para dar graças a Deus por estarem certos que eles estão no tempo certo, obedecendo à voz de Deus. Ele não critica Paulo pela insensibilidade de Paulo, porque ele ficou irritado com a adivinha. Eu acho que ele falou, por que você não deixou a adivinha quieta? Não tinha esse barulho conosco. Mas ele não estava suportando, ele precisava calar a boca daquela mulher e mostrar que ela não tinha nada a ver com eles. Ela estava pegando uma carona para ter credibilidade. Está vendo? Eles são mesmo homem de Deus, eu também sou. E Paulo fala, você não é não. E isso tem preço. Quando há duas vozes, e isso sempre vai haver na sua casa, sempre vai haver na nossa caminhada, um homem de Deus precisa se posicionar e falar assim, não pode, tem que ser uma voz. Amém? Uma mulher de Deus tem que falar, aqui dentro tem uma voz, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra voz. Ah, mas pai, eu gosto disso, eu gosto... Não é, filho. Pelo amor de Deus, essa família já fez a opção, nós somos consagrados ao Senhor, nós somos dependentes de Deus, o nosso ensino é Jesus de Nazaré, nós cremos na Bíblia e nós vivemos a palavra do Senhor. Aleluia, irmão. Quando nós temos essa convicção, a gente aguenta até chicotada e louva a Deus. Eles louvaram a Deus, veio um terremoto naquela cadeia, quebrou as correntes, quebrou as portas, e o carcereiro correu para lá, despertado pelo barulho, viu tudo aberto, falou, eles fugiram, pegou a espada e ia se matar. Paulo grita, não faça isso, todos nós estamos aqui. E aí ele pergunta para Paulo, o que nós precisamos fazer para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele, limpa suas feridas, dá de comer para eles, e todos eles são batizados. Aleluia, irmão. Amados, essa é a dinâmica do discipulado. Grave isso no seu coração em nome de Jesus Cristo. E nós seremos uma igreja avivada, capaz de passar em meio às adversidades dessa vida, louvando o Senhor. Certos de que a bênção está por vir e vem. Deus envia anjos, Deus envia terremoto, balança a estrutura desse mundo para privilegiar a vida dos servos que são fiéis, são leais à voz de Deus. Aleluia!